Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E além das videoaulas, nós disponibilizamos semanalmente também um esboço de cada uma das lições, além de reflexões diárias em áudio com base nas leituras diárias da revista do trimestre. E os irmãos que tiverem interesse em receber este material, basta nos informar aí o seu endereço de e-mail que nós estaremos disponibilizando semanalmente para cada um dos irmãos. E eu quero aproveitar, como de costume, para lembrar que esses materiais que são disponibilizados, eles não substituem as aulas presenciais, que acontecem todos os domingos às 16 horas na sede da Igreja Apostólica Verdade e Vida. Como sabido pelos irmãos, nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2016 o tema O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos. E a lição de hoje é a lição de número 11, que tem por título O Juízo Final. Bom, na lição de hoje nós abordaremos aí os seguintes tópicos. Primeiro, como de costume, nós faremos aí uma introdução ao assunto, onde nós estaremos posicionando este tema em relação aos demais eventos escatológicos que já foram estudados no trimestre e os que ainda serão vistos nas próximas lições. E nós também estaremos posicionando este juízo no diagrama das dispensações, também das 7 dispensações, uma vez que se trata de um juízo e nós sabemos que cada dispensação ela traz consigo um juízo, então a gente vai estar fazendo esse correto posicionamento também. Uma vez finda essa introdução, nós falaremos sobre a última rebelião de Satanás. Nós vamos entender que rebelião que é essa, em que momento que ela vai acontecer, o que é que vai caracterizar essa rebelião e qual vai ser o final da mesma. Em seguida, nós entraremos no tema propriamente dito do juízo final, onde falaremos sobre o julgamento do trono branco. Em seguida, nós também, como de costume nas últimas lições nós temos feito isso, nós estaremos passando aí uma série de perguntas e respostas acerca do juízo final. E por último, nós faremos a conclusão da lição do dia e deixando também uma mensagem para a reflexão de cada um dos irmãos. Bom, vamos então à nossa introdução. Aqui nós temos novamente o diagrama contendo aí os principais eventos escatológicos. Por que eu digo principais? Porque os irmãos já sabem, nós já falamos sobre isso em outras lições, que estes não são os únicos eventos. Tem uma série de eventos adicionais que ocorrerão entre os eventos que estão no diagrama, tem uma série de acontecimentos que compõem cada um deles, enfim. Mas aqui está de maneira bastante resumida e os irmãos sabem que esse é o diagrama que nós temos utilizado aí, no decorrer das lições deste trimestre. E na semana passada nós estudamos sobre este evento aqui, que é o chamado milênio, ou reino milenial de Cristo. Nós falamos sobre suas características, nós falamos sobre a Nova Jerusalém, nós falamos sobre alguns acontecimentos que antecederão o estabelecimento do milênio. E dentre esses assuntos nós falamos sobre a Batalha do Armagedon, nós falamos também sobre o julgamento das nações, enfim, tudo relacionado ao tema do reino milenial de Cristo. E na lição de hoje nós falaremos sobre o juízo final, que é o evento que vai acontecer após o milênio. E da mesma maneira, irmãos, que quando abordado no milênio nós falamos sobre alguns acontecimentos que antecederiam este evento, da mesma forma nós vamos ver que no juízo final também tem alguns eventos, alguns acontecimentos que a gente vai estar abordando em mais detalhes, que vão estar acontecendo praticamente aqui, nesta divisão entre os dois eventos. Assim que terminar o milênio, vão ter alguns fatos que vão ocorrer e que vão anteceder o juízo final, mas nós vamos estar aí abordando cada um deles. Então, como já comentado, nós estaremos abordando na lição de hoje o tema do juízo final, que é o evento que será logo após o milênio e que vai anteceder ao evento da formação do novo céu e da nova terra.
Aqui nós temos um outro diagrama aí que já é conhecido dos irmãos, porque nós já utilizamos este diagrama em algumas das lições anteriores também, principalmente na lição que tratava sobre a grande tribulação. Então esse aqui é o chamado diagrama macro das dispensações. Então, apenas para os irmãos se recordarem, ou para aqueles que não assistiram às outras videoaulas que nós falamos sobre este tema, a dispensação ela é a forma de Deus tratar com a humanidade em diferentes períodos de tempo. E como nós já estudamos, cada dispensação ela traz consigo uma aliança, que ela é composta por bênçãos da parte de Deus, mas também por obrigações do povo para com Deus, e ao final de cada dispensação acontece sempre um juízo sobre a humanidade decorrente do não cumprimento das alianças ou da quebra das alianças estabelecidas com Deus. Então a consequência dessa desobediência, dessa quebra, é sempre um juízo. Então cada uma das dispensações, ela trouxe consigo um juízo divino, e nós vamos estar vendo de maneira bem rápida, bem superficial, cada um deles. Então, a dispensação da inocência, que é a primeira dispensação, ela trouxe como juízo divino a maldição proferida por Deus para o primeiro casal, e também trouxe consigo a morte, porque os irmãos bem sabem que a morte ela não existia antes do primeiro casal ter cometido o pecado de desobediência e comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois nós temos a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, e ao final desta dispensação houve o juízo chamado de dilúvio, onde todos os seres vivos sobre a face da terra eles foram mortos. Todos os seres, com exceção de Noé e da sua família, que entraram na arca. Os irmãos também conhecem bem estas passagens. Depois temos a terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano. E essa dispensação ela trouxe como juízo, ao final da mesma, a dispersão do povo através da confusão de línguas durante a construção da Torre de Babel. Depois temos a quarta dispensação, que é a dispensação patriarcal. E ela trouxe aí consigo como juízo a escravidão do povo lá no Egito. Depois temos a quinta dispensação, que é a chamada dispensação da lei, que trouxe também consigo o juízo que foi a perseguição que levou à dispersão dos seguidores de Jesus. E essa dispersão ela é conhecida como diáspora. Então até a quinta dispensação, a gente hoje tem elas como fatos históricos, porque todas elas já aconteceram. Aí nós temos a sexta dispensação, que é a dispensação da graça. Essa é a atual dispensação. Ela também é chamada de dispensação da igreja, ou como alguns conhecem, é conhecida também como dispensação do Espírito Santo. E da mesma forma que aconteceu com as dispensações que já se findaram, não vai ser diferente com a atual dispensação, que é a dispensação da graça, que ela vai trazer consigo como juízo final a chamada tribulação, ou grande tribulação. Ainda não aconteceu, aqui nós já estamos falando de eventos futuros. Tá? E logo após a dispensação da graça, nós teremos a sétima e última dispensação, que é chamada de dispensação do governo divino. Essa dispensação ela se refere especificamente ao reino milenial de Cristo. E, obviamente, como todas as outras dispensações, ela também trará consigo um juízo. E que juízo que é este? É o chamado juízo final, é o chamado juízo do trono branco. E é exatamente sobre este juízo que nós estudaremos na lição de hoje. Os irmãos podem perceber no diagrama que ele se refere ao último juízo que virá sobre a humanidade. É o juízo que virá logo após a última dispensação. Então, depois deste juízo, não ocorrerá mais nenhum. Então, a gente vai estar vendo aí na videoaula de hoje, de forma mais aprofundada, sobre este juízo final. Bom, finda essa introdução, nós falaremos agora sobre a chamada última rebelião de Satanás. Nós veremos aí as características acerca desta
rebelião. Muito bem. Os irmãos sabem, e nós vimos isso na aula anterior, que antes de se iniciar o milênio, ou seja, antes de se iniciar o reino milenial de Cristo, Satanás ele vai ser acorrentado e ele vai ser preso no abismo durante 1000 anos. Então, durante todo o decorrer do reino milenial de Cristo, Satanás ele vai estar preso, ele vai ficar preso no abismo, ele não vai conseguir tentar as pessoas durante o reino milenial de Cristo. E a Bíblia nos diz, lá em Apocalipse capítulo 20, dos versículos 7 a 10, ele começa a tratar sobre esse tema da soltura de Satanás, onde vai ocorrer a sua rebelião. Então, após esses 1000 anos em que Satanás ele estiver preso no abismo, ele vai ser solto. Ele vai ser solto logo após o milênio e ele vai sair enganando os povos e as nações. Ele vai sair enganando todos eles e ele vai fazer o que também? Ele vai tentar todos aqueles que nasceram durante o milênio, porque até esse momento nenhum deles havia sido tentado ainda. Tá? Então, os que nasceram no milênio, eles vão ter neste momento uma oportunidade de escolha, ou obedecer a Jesus, ou obedecer a Satanás, que vai estar ali para tentá-los. Por que eu estou comentando isso, irmãos? Porque ninguém estará isento em época nenhuma da tentação de Satanás, com exceção, obviamente, nos 1000 anos aí do período milenial, que ele não vai estar tentando ninguém, ele vai tentar depois deste período. Então ninguém está isento a isso. Os irmãos se recordam, inclusive, que até o Senhor Jesus ele sofreu a tentação também. Ele foi levado até o deserto e ali ele foi tentado pelo diabo, ele foi tentado por Satanás. E cabe lembrar também, irmãos, que segundo a Bíblia, não é pecado sofrer a tentação. Tá? Tem muitas pessoas que confundem isso. Não é pecado sofrer a tentação. Tanto que a Bíblia afirma que são bem-aventurados aqueles que sofrem a tentação. Então onde é que está o pecado? O pecado está no ato de ceder a essa tentação. Então é pecado quando você cede. É pecado quando você cai na tentação. Mas sofrer a tentação não é pecado. Então aqui nós temos o primeiro acontecimento, vamos dizer assim, relacionado à rebelião de Satanás. Tá? O primeiro evento vai ser, o primeiro acontecimento vai ser o quê? A soltura dele. Ele vai ficar preso durante 1000 anos, depois ele vai ser solto. Logo após o milênio, ele vai tentar os povos e as nações. Depois nós temos aí o segundo acontecimento, que será aí a fase do engano. Tá? Então Satanás, como nós já comentamos, ele vai sair enganando as nações. Ele vai enganar as nações para quê? Para juntá-las para uma batalha. A gente vai ver mais detalhes dessa batalha um pouquinho mais à frente. E é exatamente este o ponto principal relacionado à rebelião de Satanás. Ele vai tentar as nações, por quê? Porque ele vai querer uni-las, né, em rebeldia, em rebelião contra Jesus. A intenção dele é juntar essas nações para invadir o chamado Arraial dos Santos. Tá? Aí vem o terceiro acontecimento, que é o cerco. Então, uma vez reunidas essas nações, esse grupo grande, né, vão ser muitas pessoas que ali estarão, eles vão fazer o quê? Eles vão cercar o Arraial dos Santos. Tá? A Bíblia afirma que eles serão muito numerosos. A Bíblia afirma que eles serão tão numerosos como os grãos de areia da praia. E os irmãos se recordam, né, conforme nós vimos na lição anterior, que muitas pessoas elas vão nascer durante o milênio. Vão nascer mais pessoas do que em toda a história da humanidade. Imaginem só, irmãos, durante 1000 anos, um período sem fome, um período aí, vamos dizer assim, com todas as condições favoráveis para a criação de filhos, não vai ter aborto, não vai ter enfermidade,
métodos anticoncepcionais não serão utilizados, enfim, muitas pessoas vão nascer no milênio, a ponto de repovoar toda a Terra, que, como os irmãos sabem, antes do milênio, a Terra estava com a população bem reduzida, devido às guerras, devido aos juízos que aconteceram na Grande Tribulação, mas nós sabemos que muitas pessoas vão nascer. E Satanás vai conseguir enganar muitas delas também. Tá? Então, por isso que a Bíblia diz que esses que vão se rebelar eles serão tantos como os grãos de areia da praia. Enfim, Satanás ele vai enganar muitas pessoas. Isso significa que essas pessoas que serão enganadas, elas vão se rebelar. Elas vão preferir obedecer a Satanás e não obedecer a Jesus. Depois nós teremos aí o final disso, onde a Bíblia diz que quando eles forem para cercar o Arraial dos Santos, querendo atacar, aí vai descer fogo do céu, a Bíblia diz, e todos eles serão consumidos. E neste momento, então, Satanás, que já estava condenado, ele será finalmente lançado aí no lago de fogo e enxofre, onde os irmãos se recordam, já estarão lá quem? O anticristo e o falso profeta. Por quê? Porque eles terão sido lançados lá logo após a batalha do Armagedon, que aconteceu ali antes do reino milenial de Cristo. Então Satanás ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estarão lá o anticristo e o falso profeta. Tá? Então, basicamente, esta é a sequência de acontecimentos que se referem à rebelião de Satanás. E aqui nós temos aí vamos dizer assim, um pequeno resumo com algumas diferenças e características que se referem às duas rebeliões, vamos chamar assim, contra Cristo. Tá? A primeira delas, os irmãos sabem que foi estudado já na lição anterior, que é a Batalha do Armagedon, ou será a Batalha do Armagedon, porque ainda não aconteceu. E depois teremos a segunda e última rebelião, que é essa que nós comentamos nos slides anteriores, que é a última rebelião de Satanás. Então aqui nós temos aí algumas diferenças. Tá? A Batalha do Armagedon ela vai acontecer antes do reino milenial de Cristo. Em contrapartida, essa rebelião de Satanás ela vai acontecer logo após o milênio, quando Satanás for solto de lá do abismo onde ele estava preso. Em relação à Batalha do Armagedon, assim que ela acontecer, Satanás ele será preso no abismo por 1000 anos. Já em relação à última rebelião, nós já falamos sobre isso, Satanás ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E aqui uma coisa interessante, irmãos. Na Batalha do Armagedon, Satanás ele não participou ativamente, ele foi praticamente o mandante, ele não estava na linha de frente dessa rebelião, dessa batalha. Quem estava na linha de frente era o anticristo e o falso profeta, né, que receberam sua sentença, inclusive, antes de Satanás. Eles foram lançados no lago de fogo e enxofre. Já na última rebelião, é o próprio Satanás que vai participar diretamente. O próprio Satanás ele estará aí à frente desta rebelião, não somente como mandante, mas ele vai participar efetivamente dela. E ainda, irmãos, sobre essa chamada última rebelião de Satanás, a Bíblia nos diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 8: E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Bom, como nós já comentamos, a quantidade aí de nações, de pessoas que serão enganadas será muito grande, será como os grãos de areia da praia, será como a areia do mar. Mas o que eu quero passar para os irmãos aqui é um ponto muito importante. Tá? O versículo que nós lemos, ele faz menção a Gog e Magog. E se os irmãos forem olhar o livro de Ezequiel, nos capítulos 38 e 39, ele também faz menção a Gog e Magog. E muitas pessoas, quando elas
leem essas passagens de Apocalipse e de Ezequiel, elas se confundem achando que são as mesmas nações, só que não são. Então a gente vai ver agora algumas características que nos levam a concluir isso, que não está se falando aí das mesmas nações. Então vamos ver aqui algumas evidências. Tá? Então nós temos aqui primeiramente Ezequiel capítulos 38 e 39, em detrimento de Apocalipse capítulo 20. Então vamos lá. Ezequiel, no capítulo 38, versículos de 2 a 6, ele fala de Gog como um bloco ou um conjunto de nações. Já Apocalipse capítulo 20, quando fala sobre Gog e Magog, ele está falando sobre todas as nações. Todas as nações. Então não é um bloco ou não são algumas nações, mas sim todas as nações que se rebelarem contra Cristo. No caso de Ezequiel, a Bíblia diz que essas nações elas vêm do norte, está lá em Ezequiel 38, versículos 6 e 15. Já em relação a Apocalipse 20, a Bíblia diz que essas nações, Gog e Magog, elas envolvem toda a terra, ou seja, elas virão de todos os lados, não somente da região norte. Está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 8. As nações mencionadas por Ezequiel, Ezequiel diz que elas estão agindo por um ato divino, ou seja, foi o próprio Senhor que fez com que elas se rebelassem, elas agissem. Está lá em Ezequiel 38:16. No caso de Apocalipse 20, não será por um ato divino, mas sim elas serão movidas pelo próprio Satanás. Nós já falamos sobre isso, que ele vai juntar essas nações em rebelião contra Cristo, em rebelião contra o arraial dos santos. Está em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8. Em Ezequiel diz que Gog e Magog serão destruídos pela espada. Está lá no capítulo 38, versículos 21 e 22. No caso da passagem sobre Gog e Magog, lá em Apocalipse 20, está dizendo que eles serão destruídos por fogo que desce do céu. Está lá no versículo 9. Mais uma diferença aqui, mais um ponto que difere em relação ao Apocalipse. Lá em Ezequiel diz que essas nações elas serão sepultadas em Israel. Está lá nos versículos 11 a 13 do capítulo 39. No caso de Apocalipse diz que não vai haver sepultamento, eles serão todos consumidos pelo fogo. Versículo 9 do capítulo 20. Ezequiel 38 e 39 diz que esta batalha que vai acontecer, envolvendo essas nações, elas vão ocorrer antes do milênio. Aí, para entender isso, precisa fazer uma análise dos dois capítulos completos, aí, 38 e 39. Já no caso de Apocalipse, fala que essas nações que elas vão se juntar em batalha, isso vai acontecer depois do milênio. Também analisando aí o capítulo 20 de forma completa, a gente chega a esta conclusão. Enfim, olhando para essa tabela de diferenças com essas respectivas passagens bíblicas, nós concluímos então que não se tratam das mesmas nações. Tá? Ou seja, aqui no capítulo 20 de Apocalipse, Gog e Magog tem um sentido simbólico, pode-se assim dizer. Simbólico, simbolizando ou representando quem? Representando todas as nações rebeldes contra Deus. Todas as nações que serão, melhor dizendo, instigadas por Satanás para participar desta última rebelião. Então, Gog e Magog em Apocalipse, como está descrito aí no slide, Apocalipse 20, ela é empregada simbolicamente, representando quem? Os últimos inimigos de Deus, ou as nações rebeldes, as nações que irão se rebelar contra Deus. Então, espero que tenha ficado claro aí essas diferenças, para ficar bem caracterizado para os irmãos que Gog e Magog, mencionado por Ezequiel 38 e 39, não é o mesmo de Apocalipse 20, sendo que em Apocalipse 20 ele tem um sentido mais simbólico. Bom, finalizamos aí a visão assim bastante abrangente sobre a rebelião de Satanás, sobre como ela irá ocorrer, e vamos agora falar sobre
o julgamento do trono branco, ou o juízo final, que é o tema específico da lição de hoje. Bom, falando então especificamente sobre o julgamento do trono branco, vamos ver o que a Bíblia nos diz aí no capítulo 20 de Apocalipse, nos versículos de 11 a 15, que são aí os 5 versículos que tratam deste tema. Diz assim a palavra do Senhor: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bom, esses são os versículos aí que tratam acerca deste tema do trono branco, do julgamento do trono branco. Então nós vemos aí claramente que os versículos eles falam sobre julgamento, e como nós vimos no diagrama das dispensações, esse será o último julgamento da humanidade. Então nós estaremos vendo aí algumas características com base em partes destes versículos que foram lidos, para a gente poder entender um pouco melhor sobre este grande evento aí escatológico. Bom, vamos lá. Como nós lemos nos versículos aí do capítulo 20, nos versículos de 11 a 15 de Apocalipse, os versículos eles falam especificamente sobre julgamento. Tá? E a Bíblia ela nos ensina, ela nos mostra, ela fala sobre uma sequência de julgamentos, pode-se assim dizer, sendo aí 7 julgamentos ao todo. Então a gente vai ver agora qual que é essa sequência de julgamentos, tá? Quais são esses julgamentos, alguns que já aconteceram, outros que irão acontecer somente para efeitos didáticos, tá? Então vamos lá, o primeiro deles é o julgamento relacionado ao pecado original, ou podemos chamar de julgamento dos pecados, né, de uma forma assim mais genérica. Nesse caso, no caso deste primeiro julgamento, a sentença divina ela foi recebida diretamente por Jesus. Então ela foi recebida por Jesus, que morreu crucificado, morreu na cruz do Calvário. Jesus, os irmãos bem sabem, né? Ele sofreu na cruz a penalidade que era de quem? Uma penalidade que não era dele, uma penalidade que era dos pecadores. Tá? Então ele sofreu essa penalidade, satisfazendo assim a justa exigência divina, a justa exigência de Deus. Agora, o importante daqui, irmãos, o que entra aqui é a questão da atitude do pecador para com esse sacrifício. A atitude do pecador é que vai determinar se esse sacrifício que Jesus fez será efetivo ou não para ele. Para ele quem? Para o pecador, no caso. Então, é essa atitude que vai determinar se esse sacrifício será efetivo para si ou não. E aqui nós estamos falando do quê? Nós estamos falando sobre a aceitação de Jesus como Senhor e Salvador. Atitude essa que valida o sacrifício de Cristo na vida de quem o está aceitando. Então, esse é vamos dizer assim, o primeiro julgamento, que é o julgamento do pecado original, ou simplesmente julgamento dos pecados. Depois nós temos aqui o segundo ponto aí da sequência, que fala sobre os pecados atuais. A gente pode chamar esse segundo bloco aqui de auto-julgamento do cristão. Então, cada salvo, cada pessoa que aceitou Jesus e que é salva em Cristo, ela deve fazer um auto-julgamento. Ela deve fazer um auto-julgamento, ela deve, não somente isso, mas ela deve confessar os seus pecados e deve se arrepender deles também.
A Bíblia, os irmãos bem sabem, ela afirma que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Tá? E uma coisa interessante aqui, quando nós nos julgamos a nós mesmos, né, quando o Espírito Santo nos impele a isso, e quando nós aceitamos a correção do Espírito Santo em relação a algum pecado cometido, significa que nós estamos progredindo espiritualmente. Então, quando o pecador ele aceita a correção do Espírito Santo em relação ao pecado que ele cometeu, significa que ele está progredindo espiritualmente. Então, o terceiro aqui dessa sequência de julgamentos é o chamado Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, nós estudamos aí com mais profundidade sobre esse tema na lição de número 6 desse trimestre. Tá? E conforme nós estudamos, os irmãos bem sabem que este tribunal ele não vai tratar de um julgamento para condenação ou para absolvição. Os irmãos bem sabem que o propósito deste tribunal qual que é? É o de galardoar. É o de galardoar os salvos, galardoar a igreja por suas obras, né? Por suas obras feitas aqui na terra. Ou seja, o propósito é julgar para recompensar a cada um pelos serviços prestados, recompensar a cada um pela forma com que exerceu a chamada mordomia cristã. E obviamente, né, vale lembrar também que todos os que estiverem diante deste tribunal de Cristo, eles já estarão salvos. Ou seja, eles não correm mais o risco de condenação. E os irmãos também sabem que os salvos em Cristo eles vão estar diante desse tribunal logo após o arrebatamento. Nós já estudamos sobre isso. Após o arrebatamento, os salvos eles estarão diante do tribunal de Cristo para serem galardoados e logo em seguida participarão aí das bodas do Cordeiro. Paralelo a isso, os irmãos sabem que aqui na terra estará acontecendo a chamada grande tribulação. Nós já estudamos sobre isso também. Mas vamos lá. O quarto aqui desta sequência de julgamentos é o chamado julgamento de Israel. Nós também já estudamos aí sobre esse tema. Nós estudamos que Israel, no final aí da grande tribulação, ele vai ser cercado pelos exércitos do anticristo. Né? E na iminência de ser destruído, ou seja, quando Israel olhar e ver que não tem mais como sobreviver aí por seus próprios meios, vamos dizer assim, nesse momento os judeus eles vão clamar a Deus e Jesus ele virá para salvá-los. Nós estamos falando aqui da segunda etapa da vinda de Cristo, ou seja, da sua vinda em glória, logo após a grande tribulação. E neste momento o que vai acontecer? Os rebeldes eles vão ser destruídos, mas o remanescente fiel, né, dos judeus ele vai ser salvo. Então esse é o chamado julgamento de Israel, né, que é o quarto desta sequência aqui de julgamentos. Depois nós temos o chamado julgamento das nações. Esse aqui nós já estudamos também, estudamos na lição anterior. É também um dos eventos, um dos acontecimentos, melhor dizendo, que vai anteceder o evento do reino milenial de Cristo. Então o julgamento das nações, os irmãos sabem que vai acontecer logo após a batalha do Armagedon e antes do reino milenial de Cristo. Tá? Então aqui nós já vimos em outra lição que todas as nações que sobreviverem à guerra ou à batalha do Armagedon, elas serão julgadas. Mas elas serão julgadas, vamos dizer assim, coletivamente através dos seus representantes, ou seja, através dos seus líderes. E nós vimos também que aqui os bodes serão separados das ovelhas. Os bodes quem são? Os bodes representam todas as nações que são inimigas de Israel. E as ovelhas, elas representam quem? Representam as nações que fizeram bem para Israel. E os irmãos sabem que as chamadas aí nações bode, elas irão para o inferno e lá aguardarão o juízo final. E as nações ovelhas, pode assim dizer, elas farão parte do reino milenial. Então esse é o chamado julgamento das nações. Logo em seguida nós temos aí o sexto julgamento aí da sequência, que é o julgamento de Satanás. Nós já falamos aí um pouco sobre isso nesta aula de hoje, inclusive. Satanás
ele vai ser julgado logo após a sua última rebelião. E a Bíblia diz que ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde o anticristo e o falso profeta já estarão esperando ele lá, porque já terão sido lançados lá logo após a batalha do Armagedon. E por último, sétimo e último, nós temos aí o chamado julgamento do trono branco. Trata-se aí do julgamento final, que vai ocorrer logo após o milênio. Nós falamos sobre isso no início da videoaula de hoje. E a partir de agora a gente vai estar apresentando em mais detalhes sobre este julgamento. A gente vai estar falando no decorrer dessa lição sobre esse julgamento do trono branco. Agora, nós sabemos, irmãos, que qualquer julgamento, dentre outras coisas, ele precisa do quê? Ele precisa ter um juiz. Tá? E em relação ao julgamento do pecado original, o julgamento dos pecados, quem é esse juiz? Esse juiz ele é o próprio Deus, ele é o Deus Pai, que deu aí a sentença e, como já vimos, a sentença ela recaiu sobre Jesus, que levou sobre si os nossos pecados. Em relação aos pecados atuais, quem é o juiz? Aqui nós estamos falando, nós já explicamos sobre isso, de um auto-julgamento. Então os juízes somos nós mesmos. Com base no quê? Com base na palavra de Deus e com base, obviamente, também no Espírito Santo, que nos impele, que nos convence aí do pecado, do juízo e da justiça. Então é um auto-julgamento. Então os juízes somos, o juiz é cada um dos pecadores, pode-se assim dizer. Já nos outros 5 julgamentos, eles são conhecidos como julgamentos escatológicos, são julgamentos que ainda irão ocorrer. E em todos eles, sem exceção, Jesus Cristo, ele será o juiz. Tá? Então, tribunal de Cristo, julgamento de Israel, julgamento das nações, julgamento de Satanás e o julgamento do trono branco. Ou juízo final, quem será o juiz é Jesus de Nazaré. Agora, falando, irmãos, sobre Jesus, nós temos aqui um ponto muito importante para a nossa reflexão. Atualmente, irmãos, Jesus ele exerce um papel diferente do que ele vai exercer quando do julgamento do trono branco. Atualmente, Jesus ele é quem? Ele é o nosso advogado, conforme nós podemos ver aí em 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Tá? Então, Jesus, na atualidade, ele exerce, vamos dizer assim para caracterizar, tá? Ele exerce o papel de advogado. Porém, no juízo final do trono branco, Jesus ele vai deixar de ser advogado para ser o que agora? Para exercer o papel de promotor e de juiz, como nós podemos ver em João capítulo 5, versículos 22 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Então, irmãos, enfim, qualquer pessoa, enquanto estiver viva, enquanto estiver nesta terra, ela pode se arrepender. Nessa vida, Jesus ele é o nosso advogado de defesa. Porém, no futuro, Jesus ele vai deixar de ser advogado de defesa e vai passar a ser juiz. E, irmãos, quando isso acontecer, não vai ter mais tempo para qualquer tipo de arrependimento. Não vai dar mais tempo disso. Não vai existir advogado de defesa diante do tribunal do trono branco. Não vai existir advogado de defesa, porque lá Jesus ele deixará de ser advogado para ser juiz. Então não vai dar mais tempo de se arrepender.
E quando nós falamos sobre juízo final, nós estamos falando do juízo referente, como já vimos, referente à última dispensação, que é a dispensação do governo divino. E esse julgamento, ele vai acontecer quando? Ele vai acontecer logo após a última rebelião de Satanás, que conforme nós também já vimos, nessa ocasião ele terá sido solto e ele enganará muitas pessoas e nações. Então o juízo final do trono branco, ele é o último juízo da humanidade, ele é referente ao juízo da última dispensação, que é a dispensação do governo divino, e ele vai acontecer logo após a última rebelião de Satanás. Vamos ver agora, irmãos, o que a Bíblia nos diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 1 Pedro, capítulo 4, versículo 5. 1 Timóteo 4:1 diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. 1 Pedro 4:5: Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Então, irmãos, a Bíblia ela fala sobre julgamento dos vivos e dos mortos. Agora, quem são os vivos neste caso? Os vivos, irmãos, são todos aqueles que nascerem no milênio. Os irmãos se recordam que nós falamos que muitos irão nascer no milênio. Então, os vivos são esses que vão nascer no milênio. E quem são os mortos? Os mortos são aqueles de todos os tempos que morreram sem salvação. Ou seja, são aqueles que farão parte da chamada segunda ressurreição, como nós vimos lá na lição de número 5 deste trimestre. Tá? Então os vivos são aqueles que nasceram no milênio e os mortos, eles são aqueles que morreram sem salvação, aqueles que farão parte da chamada segunda ressurreição. Então esses serão julgados. Então, neste julgamento que vai acontecer do trono branco, né, quem que estará lá? Quem que participará? Quem será julgado, melhor dizendo? Tá? Primeiro, os ímpios de todas as épocas, né, desde a época de Caim até os últimos que morrerem lá no período do milênio. Então, todos os ímpios de todas as épocas estarão diante do tribunal, diante do grande trono branco, para serem julgados, né, e terem aí o juízo final proferido. Além dos ímpios de todas as épocas, quem mais vai ser julgado? Os anjos caídos. Aqui serão julgados tanto os anjos livres, ou seja, aqueles anjos que trabalharam para Satanás, quanto aqueles anjos que estiveram aprisionados, conforme a Bíblia nos diz lá no livro de Judas, no versículo de número 6. Tá? Os irmãos sabem que Judas só tem um capítulo, então é Judas, versículo de número 6. Então, tanto os anjos livres ou soltos que serviram a Satanás, quanto aqueles aprisionados, serão também julgados neste momento aqui, diante do trono branco. E tem também, né, muitas linhas de pensamento aí defendem essa teoria, que os vivos do milênio que não participarem da rebelião de Satanás, lembra que Satanás ele vai conseguir seduzir aí boa parte das nações para se rebelarem contra Cristo, né, e contra o seu povo. Então, todos os que estiverem vivos e que vivos no milênio, né, e que nascerem no milênio inclusive, e que não participarem da última rebelião de Satanás, ou seja, os que forem fiéis a Deus no reino milenial, pode-se assim dizer, eles estarão lá também. Por que isso, irmãos? Porque isso é pelo fato de Deus ser justo. Tá? Isso significa que ninguém ficará sem julgamento. Agora, obviamente que eles receberão uma sentença diferente dos demais. Ou seja, eles não serão condenados. Nós veremos um pouco mais adiante sobre isso, né? Sobre o caso desses que ficarem vivos no milênio e que não se rebelarem contra Cristo. Bom, aqui nós temos novamente aí os mesmos versículos que nós lemos
lá no Apocalipse 20, de 11 a 15, porém eu estou dando um destaque aqui em um dos versículos, que é o versículo 12, que diz assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Então nós vamos ver aí quem são esses grandes e pequenos, porque esse termo grandes e pequenos, por que é usado dessa forma? E nós vamos falar também sobre esses livros, né, que serão abertos, e também sobre o livro da vida. Bom, quando a Bíblia fala no versículo que nós vimos aí em destaque sobre mortos grandes e pequenos, tá? Esses termos aí, grandes e pequenos, eles se referem ao quê? Se referem à posição que cada um ocupou aqui na terra. Ou seja, não importa se era rico, se era pobre, se era patrão, se era empregado, se era juiz, se era político, se era empresário, enfim, independente do que a pessoa foi em vida, vamos dizer assim, caso ela não seja salva, ela vai passar por esse tribunal para ser sentenciada, seja grande ou seja pequeno, ou seja, uma pessoa que ocupou grandes posições ou uma pessoa que ocupou aí pequenas posições. Ambos os tipos aí de pessoas estarão sendo julgadas aí caso não tenham sido salvas. E cabe observar também, irmãos, que se trata de um julgamento para aplicação de uma sentença, uma vez que, segundo João 3,18, o pecador ele já está condenado a partir do momento que ele não crê em Jesus. Então aqui vai ser simplesmente sentenciado, tá? Porque a condenação ela já existe para esses, uma vez que eles não creem em Jesus. E o mesmo versículo que foi destacado, ele fala sobre a abertura de livros e fala também sobre o livro da vida. Então nós concluímos com isso, irmãos, que se tratam de livros diferentes, porque senão a Bíblia ela teria dito somente livros ou somente livro da vida. Então ela deixou bem explícito no versículo, significando que são livros diferentes, tá? Então nós vamos ver aí o que significam os livros. Então, primeiramente, o termo livros, que a Bíblia coloca no plural. Abriram-se os livros e depois o livro que é chamado livro da vida. Esses livros, no plural, tratam-se aí dos registros de todas as obras realizadas. Ou seja, cada um vai ser responsabilizado pelos seus atos. Tá? Lembrando aqui que nós estamos falando de um grupo que estará sendo julgado, onde a igreja está fora desse grupo, onde todos os salvos que foram arrebatados, né, antes do período da tribulação, aqueles que foram os mártires da grande tribulação, as duas testemunhas, todo esse grupo não estará aqui. Tá? Então a gente tem que se lembrar bem disso. Enfim, voltando à questão dos livros, ele diz respeito ao registro de todos os atos cometidos, de todas as obras, sendo que cada um vai ser responsável pelos seus próprios atos. Não vai ter como dizer que algo não aconteceu, porque está tudo registrado. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem teremos que tratar. E tem um livro chamado O Calendário da Profecia, do pastor Antônio Gilberto. Ele é consultor doutrinário e teológico da CPAD. E neste livro, o pastor Antônio Gilberto ele fala de quais seriam os prováveis livros. Ele não diz que são estes, tá, irmãos? Ele diz prováveis livros, fazendo referência aqui a algumas passagens bíblicas que levam a entender sobre a existência destes memoriais. Tá? Então o primeiro deles que ele menciona é o chamado Livro da Consciência, conforme Romanos 2,15. Depois temos aí o Livro da Natureza, conforme Salmos 19, versos 1 a 14. Depois Livro da Lei, conforme está lá em Romanos 2,12. Livro do Evangelho, Romanos 2,16. Livro da Nossa Memória, Lucas 16,25. Livro das Obras, Apocalipse 20,12. Livro da Vida, que aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Apocalipse 20, versículo 15. Enfim, esses são os prováveis livros. Tá? Não existe
nada preciso dizendo que livros são esses, mas alguns versículos aí nos levam a entender que possivelmente esses livros podem estar aí entre eles. E a Bíblia fala também sobre o chamado Livro da Vida. Livro da Vida. Nesse livro, irmãos, estão registrados os nomes de todos os salvos de todas as épocas, tá? E esse livro ele será usado nessa ocasião tanto para apresentar os nomes dos que foram salvos, dos que forem salvos no milênio, quanto para mostrar aos condenados que o nome deles não está lá, tá? Uma comparação interessante para se entender sobre este livro que a gente pode fazer é o caso do registro dos bebês recém-nascidos. Os irmãos sabem que uma criança ela só pode ser registrada depois de nascer. A criança só pode ser registrada em cartório depois de ter nascido. Eu não consigo registrar uma criança que ainda não nasceu. Espiritualmente, irmãos, também não é diferente disso. A pessoa que é salva, ela terá o seu nome no livro da vida somente após o quê? O nascimento. Só que nesse caso a gente está falando do novo nascimento, conforme a Bíblia nos diz lá em João capítulo 3, versículo 3. Né? Deve-se nascer da água e do Espírito. Lembrando aos irmãos que nascer da água nada mais é do que ter os seus pecados lavados e purificados através do arrependimento, lavados pelo sangue de Jesus. E nascer do Espírito é ter a natureza restaurada pelo Senhor Jesus. Enfim, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ter o nome registrado, né, escrito neste livro chamado Livro da Vida. Só que, dependendo do nosso comportamento aqui na Terra, nós podemos ter o nosso nome riscado deste livro. E a Bíblia ela é bem clara em dizer que aquele que não tiver o nome neste livro será condenado. Então, mais uma vez, nós já falamos isso em outras videoaulas. Aquela teoria do uma vez salvo, sempre salvo, existem muitas refutações bíblicas acerca desta teoria. Tá? Então, a pessoa ela pode estar numa condição de salvo, ou seja, ter o nome escrito neste livro da vida e simplesmente ter o nome riscado no decorrer da sua vida, dependendo das atitudes que ela tem, dependendo da forma de viver. Bom, e aqui nós temos aí praticamente só um resuminho sobre os livros, tá? Então, quando o versículo lido ele fala sobre os livros, nós estamos falando sobre livros que contêm todas as obras, todos os atos de cada um, né, dos que serão julgados, e o livro da vida, né? O livro da vida para inclusive, né, dentre outras coisas, aí, mostrar aos condenados que o seu nome não está lá, aqueles mais céticos. Então vai ter como ver que o nome não consta ali, ou seja, a justiça ela será feita. E neste julgamento que vai acontecer aí diante do trono branco, né, referente ao juízo final, as sentenças elas serão condenação ou absolvição. Tá? Tem algumas linhas de pensamento que defendem que somente haverá condenação, né? Mas a Bíblia nos diz sobre condenação e absolvição, sendo que os que serão absolvidos, quem são? São aqueles que permanecerem vivos no milênio, a gente já falou sobre isso, e que não aceitarem participar da última rebelião de Satanás. Esses terão os seus nomes escritos no livro da vida. Se fosse somente para condenação, a Bíblia ela seria clara em dizer e não falaria sobre ter o nome escrito no livro ou não. E como Deus ele é justo, né, todos passarão em algum momento por algum tipo de julgamento. E aqueles que nascerem durante o milênio, eles não terão passado por nenhum julgamento anterior. Então eles serão julgados aqui, porém para absolvição ou para a salvação.
E tirando este grupo, né, daqueles que nasceram no milênio e que serão salvos, todos os que não tiverem o seu nome no livro da vida, ou seja, todos os demais, né, dos demais grupos, eles serão condenados e eles terão a chamada segunda morte. Tá? O que é essa segunda morte? Nós já falamos sobre isso em outras aulas também. É a morte espiritual, ou seja, a separação eterna de Deus. E eles serão lançados também no lago de fogo e enxofre, onde já estarão lá quem? O anticristo, o falso profeta e Satanás. Tá? Então essas serão as sentenças deste julgamento. Então, os absolvidos são aqueles vivos no milênio que não se rebelaram, né, e boa parte deles nascidos no próprio milênio, e os condenados serão todos aqueles que não têm seu nome no livro da vida, sendo que esses passarão pela segunda morte. E nos mesmos versículos aí que já foram lidos, versículos de 11 a 15 do capítulo 20 de Apocalipse, dando destaque agora ao último versículo, que diz: "E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." Muito bem. Os irmãos repararam que o versículo que foi lido, ele fala que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Nós temos aqui, irmãos, também um sentido simbólico. Tá? O lançamento da morte no lago de fogo significa que a morte ela não mais existirá. Uma vez que o pecado ele vai deixar de existir, consequentemente a morte também. Por quê? Porque a Bíblia afirma que a morte ela é o salário do pecado. Se não tem pecado, não tem mais morte. Então, quando diz que a morte será lançada no lago de fogo, significa que a morte ela vai deixar de existir. E o inferno também ele vai deixar de existir, uma vez que ele vai estar vazio, né? Porque todos que estavam lá já terão sido sentenciados e também terão sido lançados no lago de fogo e enxofre. Então todos que estavam lá não estarão mais, o inferno não terá mais por que existir. Então quando diz que a morte e o inferno serão lançados lá, significa que ambos deixarão de existir. E na segunda parte do versículo lido fala sobre a condenação de todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Isso daí nós já falamos no slide anterior, então não tem necessidade de se repetir. Bom, vamos agora, irmãos, para algumas questões comuns aí, respostas sobre o juízo final. Vamos lá. O que é o juízo do trono branco? Bom, já falamos sobre isso, é o juízo referente à última dispensação, que é a dispensação do governo divino, né, que trata-se também do último juízo da humanidade. Tá? Então esse é o juízo do trono branco. Segunda questão aqui, quando que ele vai acontecer? Quando vai acontecer o chamado juízo final? Vai acontecer após, depois do milênio, logo após a última rebelião que será promovida por Satanás. Os irmãos se recordam que nós comentamos que Satanás ele vai ser solto depois do milênio, vai seduzir as nações, vai reunir uma multidão tão grande quanto a areia do mar, para se rebelarem, para atacar o arraial dos santos. Então, logo após este evento, desta última rebelião de Satanás, vai acontecer o juízo final, o juízo do trono branco. Quem será julgado? Nós falamos sobre isso também. Serão julgados aí os ímpios de todos os tempos, de todas as épocas, desde a época de Caim. Os que nascerem durante o milênio e que não vão participar, que não participarem da rebelião de Satanás. Serão julgados também os anjos caídos, lembrando que serão julgados tanto aqueles anjos que estiveram livres e que serviram a Satanás, quanto aqueles que foram aprisionados, conforme nos diz Judas, o livro de Judas, versículo de número 6. Quem será o juiz? Falamos sobre isso também. Jesus Cristo vai ser o juiz. Conforme João 5, 22 e 27,
o Pai confiou a Jesus essa incumbência de julgar. E vale lembrar que não somente no trono branco, mas Jesus ele será juiz também nos últimos 5 julgamentos, ou em todos os julgamentos escatológicos, uma vez que os últimos 5 são julgamentos escatológicos. Então a resposta é: quem será o juiz? Jesus Cristo. Como será o julgamento? Falamos sobre isso nos slides anteriores. Serão abertos os livros que representam o quê? Os registros de todas as obras efetuadas. E aí eles serão julgados por suas obras. E será aberto também o livro da vida. E aquele que não tiver seu nome no livro da vida será condenado e será lançado no lago de fogo e enxofre. Quais serão as sentenças? Falamos sobre isso também. Os que não tiverem seus nomes no livro da vida serão condenados, serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde estarão aí o anticristo, o falso profeta, Satanás e suas hostes. E aqueles que nasceram no milênio aí, que não se uniram à rebelião de Satanás, eles serão absolvidos, serão salvos. E por último agora, irmãos, vamos aí à nossa conclusão, uma mensagem para reflexão. Uma das grandes missões que temos nessa vida é a de decidir onde iremos passar a eternidade. Decisão essa que não pode ser baseada somente em palavras, mas deve ser uma escolha feita através de atitudes, como discípulos e servos de Jesus, tendo nossa vida moldada pelas sagradas Escrituras. Então nós temos aí, irmãos, essa missão de decidir onde nós iremos passar a eternidade. Daí não pode ser somente de palavra, porque se fosse assim, todo mundo, até os ímpios, iam escolher a vida eterna e não o tormento eterno. Enfim, fica para nossa reflexão a pergunta: onde nós queremos passar a eternidade? E, mais do que isso, o que nós temos feito para que isso aconteça? Lembrando que nós só temos a liberdade de decidir enquanto estivermos vivos. Porque, conforme nós já vimos, após a morte se seguirá o juízo, sem uma segunda chance de arrependimento. Enfim, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.